A finalidade de nós estarmos aqui hoje é a 6ª Conferência das Cidades. A Conferência das Cidades é onde nós definimos o que é que nós queremos para a cidade e como nós queremos. E essa frase que veio aqui diz bem o que é que o Ministério espera que a gente pense da cidade. É preciso que cada um de nós possa sentir a cidade como sua casa coletiva. A finalidade da conferência é para que toda a população tenha acesso a todos os bens e a todos os serviços da cidade. É fazer com que a cidade seja harmônica, que todo mundo possa participar de tudo. O Amade vai fazer algumas colocações para vocês a respeito do tema que nós vamos trabalhar esse ano, que é por demais polêmico. O tema desse ano é função social da propriedade e função social da cidade. A princípio ele parece assim mas ele é até relativamente fácil de trabalhar quando a gente conhece. Então a finalidade dessa pré-conferência é para que os senhores possam ter acesso a material e possam ao menos ler alguma coisa do que vai ser tratado nessa conferência. A Simone está à disposição na prefeitura. Quem quiser material, ela leva um pendrive, ela tem todo o material que precisa para vocês entenderem exatamente o que é essa conferência. A conferência tem 2 momentos bem importantes. Um é a eleição dos delegados que vão participar da conferência estadual e o mais importante, a conferência elege o Conselho das Cidades. Esse conselho é que determina tudo que nós vamos fazer no plano diretor. Se for mexer no plano diretor da cidade, tem que passar e tem que ter o parecer desse conselho. O prefeito vai remeter para o conselho todas as modificações que forem discutidas e o conselho vai dar o seu parecer se vai ou não. E é o conselho que convoca audiência, tudo para se fazer as modificações no plano diretor. Então tudo que nós vamos fazer em 3 anos, nós dependemos de como nós vamos trabalhar e quem é que nós vamos eleger para esse conselho das cidades. Porque é ele que define tudo. Então tudo passa por ali. Então o Amade vai falar alguma coisa para vocês agora. E a Gertrudes da faculdade, ela tinha a primeira fala. Mas houve um problema na faculdade e ela vai chegar depois das 8 horas. Então o Amade vai falar com vocês. E depois na sequência nós vamos abrir para algumas perguntas. Nós só não vamos entrar em detalhes de o que é esse instrumento ou aquele. Nós só vamos passar o que vai ser trabalhado na conferência, porque senão o tempo aqui seria pouco. A conferência, vocês veem como é que o debate vai ser longo, ela tem 8 horas de duração. E com menos tempo do que isso, nós não vamos dar conta do recado. Vamos lá, Márcio. Boa noite a todos. Boa noite. Nessa conferência, que agora eu vou fazer uma explicação, é a função social da cidade, da propriedade e o plano diretor. Para mim ficar detalhando, eu gostaria de fazer uma leitura desse texto para que nós possamos ter maior entendimento. Por isso eu vou pedir licença para mim ficar sentado para falar para vocês. Tá? Função social da cidade. A função social da cidade está prevista no artigo 182 da Constituição Federal e a sua compreensão está ligada a algumas ideias básicas. A cidade é um bem comum que pertence ao conjunto de sua população. A cidade é o produto do esforço de todos e não só de alguns grupos. A cidade deve oferecer qualidade de vida de forma equilibrada a todos. A cidade deve oferecer oportunidade aos mais pobres em variadas dimensões: cultura, lazer, saúde, educação, transporte, moradia, infraestrutura, entre outros.
Pode-se dizer que a cidade cumpre sua função social quando o acesso a bens, serviços, equipamentos, espaços públicos, sistema de transportes e mobilidade, saneamento básico, habitação, se dá de forma relativamente equânime pelo conjunto da população de forma justa e democrática. Nesse sentido, pode-se dizer que a função social da cidade envolve o direito a ter uma vida individual e coletiva digna e prazerosa. É participar das decisões relativas à cidade, inclusive por meio da criação de novos direitos. A cidade, por ser um bem comum, deve ser orientada para cumprir essa função social. Então, falamos aí da função social da cidade. Agora vamos falar da função social da propriedade. De acordo com a Constituição, artigo 102, parágrafo 2º, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor. A função social é uma medida de equilíbrio ao direito de propriedade, uma espécie de balança usada para impedir que o exercício do direito de propriedade em caráter privado prejudique um interesse maior da coletividade de ter acesso ao bem comum da cidade. A Constituição Federal, ao mesmo tempo em que garante o direito de propriedade, em seu artigo 5º, diz que ela deve atender sua função social. Contudo, apesar de constar na Constituição, esse conceito está longe de ser concretizado, enfrentando resistências, inclusive nos poderes judiciário, legislativo, executivo, para sua efetivação. A sua função social da cidade deve garantir a todos o usufruto pleno de seus recursos. Dessa maneira, não compreende a visão da cidade como meras proporções territoriais, mas como locais de realização de direito, moradia, trabalho, mobilidade, saneamento e lazer. Devem beneficiar a todos os seus habitantes e não estarem a serviço da acumulação de capital. Para cumprir a função social da cidade, é preciso que os seus componentes, em especial o proprietário urbano, seja ele público ou privado, também cumpram com suas funções sociais. Isto significa que o direito de propriedade urbana deve estar submetido à função social da propriedade. 3. O plano diretor. O plano diretor é o principal instrumento da política urbana, que tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E no plano diretor é que os moradores definem o que querem para a sua cidade e quais são as regras que devem ser seguidas para que a propriedade urbana cumpra sua função social. No plano diretor deve definir, por exemplo, que um imóvel vazio ou subutilizado não está cumprindo sua função social e associar obrigações de penalidades com propriedade de imóvel. O proprietário deverá ser proprietário de imóvel. Isso tudo deve ser pactuado no processo de elaboração do plano diretor e contribuir para a realização da função social da cidade. A função social da cidade e da propriedade foi demanda da sociedade civil, que resultou na inclusão do capítulo da política urbana da Constituição de 1988. Há 15 anos foi aprovado o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, que regulamenta esses artigos constitucionais, estabelecendo normas e ordens públicas de interesse social para regular o uso de propriedade urbana em prol do bem da coletivo e da bem-estar do cidadão de todo o território nacional. É importante que todos os municípios elaborem seu plano diretor para planejar seu território, estabelecer as ferramentas de gestão municipal necessárias para o desenvolvimento urbano adequado. Também é preciso lembrar que, pela Constituição Federal, somente o plano diretor pode definir se a propriedade urbana está cumprindo ou não sua função social. Esse é o mecanismo existente hoje na legislação para propiciar que o interesse da coletividade se sobreponha ao interesse individual.
Apesar de grande porte dos municípios, enquadrados nos critérios de obrigatoriedade estabelecida pela Constituição e pelo Estatuto da cidade, ter elaborado e aprovado o plano diretor, isso não tem garantido às cidades participativas, inclusive socialmente justas. O cumprimento da função social da cidade e da propriedade, uma vez que não tem havido sua efetiva aplicação dos instrumentos voltados a esses objetivos, não tem se consolidado nos municípios. O processo verdadeiramente participativo na elaboração de planos diretores deve ter sequência na sua implantação para transformar o cenário atual, buscando garantir a função social da cidade e da propriedade. O ciclo da 6ª conferência coincide com o prazo de revisão do plano diretor em muitos municípios, inclusive no nosso. É momento certo de olharmos para a cidade que temos, de planejarmos a cidade que queremos, de pensar na função social da cidade, de regular a função social da propriedade, de forma a alcançar a cidade, inclusive a participativa, socialmente e justa. Então, era isso que nós precisamos fazer e